Título: Estudos de concurso sobre o TJ São Paulo. Eu vou ler aqui os artigos comentados e perguntas do título de deficientes. Título 2 dos direitos fundamentais. Capítulo 1 do direito à vida, que é o artigo 10 ao 13. Basicamente é isso que cai, só esses começos, os outros quase nunca caem. Da vulnerabilidade do consentimento prévio, livre e esclarecido. Também, e a pessoa com deficiência poderá ser atendida sem seu consentimento, às vezes. Saca só? Artigo 10 do direito à vida dos direitos fundamentais. Artigo 10. Compete ao poder público a garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Situação de risco emergencial ou estado de calamidade pública. A pessoa com deficiência é considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Do consentimento prévio, livre e esclarecido. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a uma intervenção clínica ou cirúrgica ou tratamento ou instituição forçada. O parágrafo único: o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido numa forma da lei específica. O consentimento, artigo 12, o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento de hospitalização e pesquisa científica. Artigo súmula 1. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Pesquisa. Súmula 2. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de um benefício direto para a sua saúde ou para saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou correlatos. A pessoa com deficiência poderá ser atendida sem seu consentimento. Deixa eu ver. A pessoa com deficiência, no artigo 13, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, sem seu consentimento, em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotado as salvaguardas legais e cabíveis. Só em caso de risco de morte e emergencial saúde. E assim, é só isso mesmo. Só isso que cai do capítulo 3. Eu ia terminar o vídeo com isso, mas só deu 3 minutos, então. Do direito, vamos continuar nos outros coisas. Capítulo 4 do direito ao trabalho. Está no artigo 34 ao 38. Da livre escolha e aceitação. Direito ao trabalho, disposições gerais, seção 34. As pessoas com deficiência têm direito ao trabalho. Cara, eu leio cantando e demora muito mais. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação. Aceitação também. Em ambiente acessível e inclusível, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Súmula 1. As pessoas jurídicas de direito público, privados ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Súmula 2. A pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. A súmula 3 é vedado a restrição, a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional e periódico permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Súmula 4. Com deficiência tem direito à participação, a pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso de cursos e treinamentos, educação continuada e planos de carreira, promoções e bonificações, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Súmula 5. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. A súmula 5 do acesso à permanência no campo de trabalho.
Artigo 35. É a finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e de emprego promover a garantir a condição de acesso e sua permanência à pessoa com deficiência no campo de batalha. No campo de trabalho. Parágrafo único. Os programas do estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação de pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias, da habilitação profissional e reabilitação profissional. Elas estão no artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação de profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo de trabalho. Eu ia falar campo de batalha de novo. Respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. A equipe multidisciplinar indicará. A equipe multidisciplinar é a pessoa que faz a tese, a pesquisa de como a pessoa da deficiência e dificuldades dela. Com base em critérios previstos na súmula 1 do artigo 2 dessa lei, o programa de habilitação ou reabilitação que possibilita a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade de habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Súmula 2. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a apropriar a pessoa com deficiência a uma aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Súmula 3. Os serviços de habilitação profissionais, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente da sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectiva de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Súmula 4. Dica: os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional, habilitação, reabilitação e pré-educação, deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Súmula 5. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades de entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Súmula 6. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização de contrato. Pode acontecer na próxima empresa de emprego de pessoa com deficiência que será considerada para cumprimento de reserva de vagas previstas em lei, desde que por tempo determinado e concomitantemente com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento. Súmula 7. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Da inclusão da pessoa com deficiência do trabalho, com o artigo 37 diz: constitui modo de inclusão de pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva e igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, no qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade e o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio observadas as seguintes diretrizes. Diretrizes 1ª, 2ª e 3ª. Prioridade no atendimento a pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Provisão de suportes individualizados que atendam às necessidades específicas das pessoas com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio de ambiente de trabalho. E, terceiro, respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência. 4ª diretriz, 5ª diretriz, 6ª diretriz e 7ª diretriz. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas da definição estratégicas de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. A realização de avaliações periódicas, articulação intersetorial de políticas públicas e a possibilidade de participação da organização da sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização do processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigado à observância do disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Acabou! Ótimo!